sete ondas, mano a mano. não vou chorar. Quem sou? Da minha forma de vida. É pelas canções populares que um país melhor traduz o seu caráter nacional e os seus costumes. A música, a necessidade de cantar, de dizer alto a sua alegria aos homens e às coisas, é uma questão de latitude, uma questão de sol. Quanto mais para sul, mais se ouve cantar. Em princípios do século XX, o musicólogo Pinto de Carvalho tentava explicar deste modo as particularidades da música portuguesa, e nomeadamente do fado, tido por muitos como o género fundador da música popular contemporânea. Mas será mesmo assim? Em casa seguindo por esses campos fora, amanhã vem vindo dos modos da aurora. De onde vem e para onde vai a música portuguesa? As respostas encontram-se nos testemunhos dos seus protagonistas e também dos estudiosos e divulgadores que têm acompanhado a sua evolução. Aos arquivos da rádio e da televisão, fomos recuperar momentos únicos das diversas etapas da história da música feita em Portugal. Lá porque tens 5 pedras no anel de estimação. Lá porque tens 5 pedras no anel de estimação. Agora falas comigo com 5 pedras na mão. Agora falas comigo com 5 pedras na mão. Because you were late, trying to get some service all day. I'm gonna tell you what to do. There are many people doing it too. Because everybody's going pss, pss, all around Lisbon. Do Tejo sempre a noiva e sempre a linda Lisbona. Com sua quente luz o sol te brinda, Lisbona. Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho, Chico Fininho. Na porta daquela igreja vai um grande corrupio. Na porta daquela igreja vai um grande corrupio. Nas voltas uma coisa velha reina grande confusão. Nas voltas uma coisa velha reina grande confusão. O fado, por exemplo. Estudiosos ilustres como Teófilo Braga acreditam tratar-se de um género que remonta ao nosso longínquo passado árabe. Mas esta opinião é desde há muito contestada com veemência por outros não menos distintos investigadores. João Pinto de Carvalho, autor de Uma História do Fado, com mais de 100 anos, mas que é ainda hoje uma obra fundamental para o estudo do género, entende que a origem do fado está nas velhas canções de marinheiros e não nos cantares da Moirama. Um dia, quando isso for. Porque se assim fosse, argumenta, o fado não apenas se teria espalhado há muito mais tempo por todo o país, como também existiria no Algarve e no sul de Espanha, onde a cultura árabe permaneceu por mais tempo na Península Ibérica. Um dia, quando isso for, deixar o teu corpo em flor e se aproximar o fim. Senhor.
te vi. Para este autor, o fado surge como a consequência de uma expressão musical, com origem marinheira. Mescla das toadas plangentes de que falava Oliveira Martins, cantigas monótonas como o ruído do mar, que se ouviam por toda a costa do Ocidente. De resto, só a partir de 1840, o fado aparece referenciado em Lisboa. Até então, o único fado que existia era o fado marinheiro. Cantava-se à proa das embarcações, onde andava de mistura com as cantigas de levantar ferro, a canção do degredado e outras cantilenas, diz Pinto de Carvalho. Senhora do livramento, livrai o meu namorado. Com livre expressão e voz sentida, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo Marceneiro, toda a vida, para cantar o fado até à morte. Maria Severa, Amália, Marceneiro. Nomes lendários do fado, a quem se deve muito da mitologia do género e da projeção que alcançou no século XX. Razões diversas, por vezes mais políticas do que musicais, estiveram na origem da forçada transformação do fado numa espécie de símbolo nacional. De canção de protesto, que foi no século XIX, até à canção dos vencidos, como a classificou um conferencista da Mocidade Portuguesa em 1936. O fado foi, frequentemente, um género incómodo para os poderes. E que, por isso, o ideólogo do Estado Novo, António Ferro, tratou de domesticar, fazendo dele parte integrante da política de espírito que imaginou para o regime. No Teatro Capitólio, o Parque Mayer, onde a partir dos primeiros anos do século XX se instalam os principais teatros de Lisboa, torna-se rapidamente um centro de criatividade. Ali aparecem muitos dos grandes êxitos musicais e também as primeiras vedetas do espetáculo de variedades. E ali surgem também aqueles que hão de tornar-se nos mais populares artistas do cinema português, que desde os primeiros tempos do sonoro aparece intimamente ligado à música. O Rocio antigamente tinha quiosques e cafés que davam dinheirão de rendimento gourmet. Compravantes dos cafés, quiosques não há quem toste, apesar de ainda haver quem se governe com um quiosque. Não por acaso, A Canção de Lisboa é o primeiro filme com som feito em Portugal. E até meados do século, são musicais os maiores sucessos de bilheteira nos cinemas. Beijar-me os teus lábios, açucar-me diz ao não me apanhas, sou esperta e ladina e mais retorcida que as de querosé. Ai, chega, oh minha agulha, afasta, 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 afasta o meu cuidar. Breiteira, não sejas trapulha, oh bela, vem fazer o lamento. Paizinho, não lhe disse que esta do fogo não andava. Antes havia espetáculos de variedades, onde havia um conjunto musical a acompanhar entre artistas, não havia cá os playbacks, nada dessas coisas, e havia, portanto, o conjunto, havia artistas de primeiro plano, de segundo plano, digamos assim, depois um mais conhecido, não é? E assim se faziam os espetáculos na província, e o agente artístico era ter que organizar isso tudo entre o artista e as comissões de festa nas cidades, seja até em aldeias mais remotas e mais escondidas deste nosso país. A rádio foi sempre, durante essa década, que eu acompanhei mais pressa, a grande divulgadora dos êxitos da música portuguesa. Com a massificação proporcionada pelo aparecimento da rádio primeiro e depois da televisão, a música popular passou a estar ainda mais presente no cotidiano dos portugueses. A emissora nacional, surgida nos anos 30, haveria de ser a primeira grande escola de cantores. Foram muitos os que aqui iniciaram as suas carreiras e tiveram os primeiros êxitos.
Nesses tempos, em que a gravação de um disco era uma ocorrência rara e que acontecia apenas após a conquista do reconhecimento público, a rádio era o principal meio de divulgação dos artistas emergentes. E agora sim, está cá também, veio do Paris, mas para se apresentar ao lado de quem tanto ouviu falar. Na segunda metade do século, o aparecimento dos discos de 45 e 33 rotações por minuto, que permitiam reunir o maior número de canções do que os primitivos registros de 78, dão um novo impulso à indústria fonográfica. Mas os discos continuam a ser, mesmo assim, um objeto pouco acessível à generalidade da população. Para a maioria, o usufruto da música continua a fazer-se através, sobretudo, da rádio. Programas como Os Serões para Trabalhadores, tal como depois as melodias de sempre na televisão, são espaços privilegiados de contacto entre artistas e o público. Sempre na estrita medida em que o poder instituído permite. Por esses dias, o caráter de entretenimento aplicado à música e aos espetáculos em geral é tomado à letra e levado muito a sério. O meu desejo teria sido de suprimir a censura logo que cheguei ao poder. Mas pelas razões apontadas, de se achar o país envolvido numa luta em que o moral da retaguarda é tão importante como o vigor combativo das tropas, e em que há forças poderosas do estrangeiro empenhadas em minar a nossa resistência, isso não é possível. Nós encontramos sempre soluções e encontramos metáforas que, simultaneamente, e por estranho que pareça, eram inspiradoras. Dou-te um exemplo, por exemplo, Olá Vampiro Bom, no Quarteto de 1111. Uns anos mais tarde, A Tourada, com o Fernando Tordo, ou Cavalo à Solta, ou Faunos, com o Quarteto de 1111. A censura acabava por ser inspiradora. Nós éramos obrigados, poeticamente, a encontrar metáforas que às vezes redundavam em poemas belíssimos e que tinham a ver com uma forma de expressão diferente, talvez um pouco inspirada no existencialismo francês, mas que era transposto para Portugal com duas figuras incontornáveis na nossa cultura nos anos 60, que é, primeiro e segundo e terceiro, Natália Correia, e depois também, com um imenso talento, Ari dos Santos. Que estranha forma de vida tem este meu coração. O fado institucionaliza-se como canção nacional e Amália torna-se a sua diva, a voz maior, que irá sobreviver a todas as convulsões sociais e fazer do género uma expressão maior. São os anos dos 3 Fs, fado, futebol e Fátima, com que o regime procura manter a ordem e assegurar a obediência e o respeito pelos brandos costumes lusitanos. Portugal é, juntamente com Espanha, das poucas ditaduras que sobrevivem à onda geral de democratização que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Mas lentamente, alguma coisa começa a mudar. E a música, uma vez mais, vai refletir essas mudanças. A partir de Coimbra, onde Edmundo Betancourt e António Menano tinham, nos anos 20, dado os primeiros passos para a criação de uma nova estética, surgem, a partir de finais dos anos 50, novas vozes, dispostas a trilhar novos rumos e a romper com o tradicionalismo das serenatas. Lágrimas que a gente chora, e sufocam nossos olhos. Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar. Os meninos vão correr. As primeiras baladas do José Afonso causam escândalo na Academia. A Trova do Vento que Passa, por Adriano Correia de Oliveira, torna-se um hino da oposição ao regime. O acompanhamento simples à viola acentua a força das palavras e será esse sentimento que irá impor-se ao longo de toda a década de 60.
Entretanto, o início das guerras de África cria uma nova realidade que vai ser determinante para a vida de muitos milhares de portugueses e que vai refletir-se também na música. Na primeira metade da década de 1960, surgem em Portugal, à semelhança do que se passava no estrangeiro, os primeiros grupos marcadamente de pop-rock. Organizam-se concursos no antigo Teatro Monumental e grupos como os Shakes ou os Ecos marcam uma época. O surgimento do Quarteto 1111 e do trabalho de José Cid marca o início de uma viragem definitiva e de uma tomada de consciência já marcada pelo rock psicadélico, mas também pela canção de protesto. Depois de Alcácer Quibir, El Rei Dom Sebastião, perdeu-se num labirinto com seu cavalo real. Sabem que o sonho é uma constante da vida. O movimento dos baladeiros e da canção de protesto atinge o apogeu em 1969 com o Zip Zip. Em Portugal, vive-se a ilusão da primavera marcelista. Multiplicam-se as vozes inconformadas. Também no campo artístico se delimitam os campos. De um lado, os artistas empenhados na luta pela mudança das condições sociais e políticas. Do outro, os que se contentam com a manutenção do status quo. Dentro do teu abrigo, põe os ferrolhos de lado, rasguem janela ou postigo. É nessa altura que João Paulo Guerra cria uma expressão que fez história e que irá designar a partir de então um género específico de música, o nacional cancionetismo. O xiribibiu é tão bom com este ritmo a cantar. Começo-me a cruzar com os Antónios Calvários, com a Simone, com a Tonicha, com a Madalena, com o Fernando Tordo, com o Paulo Carvalho. Esses já são muito mais da minha geração, mas que também se cruzam, começam a aparecer nos festivais e a cruzar-se com a geração que vem de trás. E aí cruzamos todos, e aí começamos todos a conhecer-nos, e depois, nos anos 70, tivemos muitas vezes em cima do palco, em espetáculos, em feiras, romarias, festas populares por aí pelo país fora, onde havia uma parte em que havia um grupo, uma banda pop-rock, chamemos-lhe assim, para a malta mais nova, e havia um desses artistas consagrados e onde nós nos cruzávamos então com o Tony de Matos, com o Francisco José, sei lá, cruzei-me com essa gente toda e escrevi inclusivamente canções para todos eles. O Festival da Canção, que durante anos foi o principal acontecimento cantigueiro nacional, refletirá também esse confronto, sobretudo depois da entrada em cena de alguns jovens autores, com destaque para Ari dos Santos, dispostos a contribuir para que também aqui a música passe a ser outra. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto, quem faz um filho, falo por o gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, bago de amor, filho de um rei, sendo bem, volta a nascer quando há calor. Minha palavra ditava do sol nascente, no madrigal de madrugada. Amor, 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 amor presente em cada espiga desfolhada. Oh, Fernando, o teu trabalho
exaustivo dos últimos tempos, foi premiado. Achas que foi premiado da melhor maneira nesta canção ou nas outras 3 canções que tu tinhas no festival, achavas melhor o prémio? Olha Alice, eu vou dizer uma coisa. O prémio... Eu fiz as canções, eu e Zé Carlos fizemos as canções para o grande público. Não fizemos as canções para o júri do festival. Acontece que o júri pode ou não pode ter representado o grande público. Acontece que a canção Tourada, com música minha e letra do José Carlos Ari dos Santos, foi a premiada. Mesmo que isso não tivesse acontecido, continuava a ser a Tourada. O Apenas o Meu Povo, A Carta de Longe, a Minha Senhora das Dores, continuavam a ser canções feitas para o grande público. As canções não foram feitas para nenhum júri de televisão, não foram feitas para nenhum júri de festival, eu ia dizer festivaleiro, não foram feitas para nenhum público festivaleiro. As canções são feitas para as pessoas. Nós é que precisamos dessas canções. Em órbita. Ao mesmo tempo, nas rádios, alguns espaços conseguem iludir as barreiras impostas pela censura. Programas como PBX, Limite, Página 1 ou Em Órbita conquistam um público jovem e inconformado e virão a ter um papel essencial na mudança das mentalidades. A Rádio Renascença, o Rádio Clube Português ou os emissores associados de Lisboa tornam-se frequentemente alternativas à voz do dono, que se faz ouvir na emissora nacional. When I was a young man and never been kissed, I got to thinking over. Do exílio, fazem-se ouvir outras vozes e chegam também outros sons, reflexo das novas realidades marcadas por Woodstock e pelo maio de 68. A música de protesto emancipa-se e ganha força. Vivi exilado no meu próprio país e passei por coisas muito desagradáveis e, portanto, o exílio para mim não conta tanto quanto conta o talento destes nomes, o talento destas pessoas. Faziam música surpreendente na altura. Era surpreendente ouvir um disco do Zé Mário Branco, era surpreendente ouvir um disco do Sérgio Godinho. Era surpreendente a persistência e o modo completamente diferente, os mundos que frequentava o Luís Cília, não é? Que era um homem muitíssimo bem considerado no estrangeiro. Eu tive essa experiência várias vezes lá fora. O Luís Cília era um homem muito considerado. E, portanto, isto eram elementos que para nós serviam como guia, nós éramos de outra origem musical. Verdade, juntamente com o Zé Mário Branco, veio também o Luís Cília, e aqui todos juntos, no aeroporto de Lisboa, temos também o Adriano Correia de Oliveira, o João Paulo Guerra, mais um homem atingido pelo regime da repressão. Temos o Zeca Afonso, o Zé Jorge Letria, o Zé Carlos Ari dos Santos, todos juntos pela primeira vez, embora isso nos pareça absolutamente inacreditável, aqui no aeroporto de Lisboa, em solo português. Estes homens que sempre pugnaram com toda a sua força por um regime livre, pela liberdade de todo o povo. Pois muito bem, Grande La Vila Morena foi a palavra de ordem. Grande La Vila Morena vai ser cantada aqui por todos nós. Grande La Vila Morena, terra da fraternidade. 1974, depois do adeus, Grande La Vila Morena. A rádio tem pela última vez na história europeia um papel de primeiro plano numa revolução. E mais uma vez, a música está lá, em lugar destacado. Nos 18 meses que se seguem, a canção desempenha um papel fundamental na mobilização popular que se espalha por todo o país. O rock, nos anos 70, depois de experiências pioneiras como a dos Petros Castros ou da Banda do Casaco, conhece nesta segunda metade um novo impulso.
grupos como os Tantra, os Arte e Ofício ou os Aqui del Rock, ainda que trilhando caminhos estéticos diferentes, abrem as portas para o chamado boom dos anos 80. Passada a euforia revolucionária, Portugal torna-se um país europeu e os criadores procuram novos rumos. Os anos 80 voltam a ser tempos de grande produtividade, tanto para a música de raiz tradicional, como para as expressões musicais contemporâneas. Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar, da pátria há pouca fartura, cheia de mágoas, ai quebra-mar, com tantos perigos, ai minha vida. Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos, eu vou de fugida, sem contar essas histórias escondidas. Por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Fausto, com Por Este Rio Acima, Rui Veloso com hard rock e António Variações com Anjos da Guarda, a música popular reinventada e o rock cantado em português. São duas faces de uma mesma realidade e a prova de que a música portuguesa atingiu definitivamente a maturidade. Amanhã bem podias fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a adiar, e tu bem sabes como o tempo foge, mas nada fazes para o agarrar. Foi mais um dia e tu nada fizeste, um dia a mais tu pensas que não faz mal, vem outro dia e tudo se repete, e vais deixando ficar tudo igual. E é muito bom chegar até aqui, olhar para trás e sentir que as coisas melhoraram e nós tivemos a vivê-las intensamente, desde as construções das autoestradas até às formações dos técnicos, ao aperfeiçoamento das aparelhagens em Portugal, que no princípio eram completamente primárias, mas hoje em dia já, felizmente, não só a nível humano como a nível de material, está muito bem agora em Portugal. Na última década do século XX, assiste-se ao aparecimento de vozes diferentes, projetos distintos nas áreas do rock, da pop, do fado, da música popular e tradicional. Mais uma noite na noite, é mais um sonho por mim. Mais uma noite na noite, menos um dia contigo. Mais uma noite na noite. Fenómenos de popularidade como Pedro Abrunhosa ou os Silence 4 são também a demonstração que a música feita em Portugal pode ser tão boa como a melhor música de qualquer outra parte do mundo. A década de 90 trouxe também uma explosão comercial e mediática das expressões musicais mais ligeiras, que vinham gradualmente crescendo em paralelo ao circuito das grandes editoras. Aqui em Barreiros, Nel Monteiro e Emanuel juntam-se também depois nomes como os de Toy, Ágata e Tony Carreira, entre outros, sendo que este último se torna num dos maiores fenómenos de popularidade já no início do século XXI, enchendo salas de espetáculo consagradas e vendendo dezenas de milhares de discos. O fado não está na moda. O fado está finalmente no sítio certo. E é hoje, cada vez mais, uma música, mais do que ser só uma música de Portugal, é uma música do mundo. E é uma música que está a dignificar cada vez mais o nosso país, a nossa cultura e a nossa língua. O fado renasce entretanto. As novas gerações passam a olhá-lo de outra maneira e libertam-no dos estigmas de antigamente.
já não é uma canção de vencidos, nem uma música saudosista, mas apenas mais uma forma de expressão de uma cultura popular urbana, tradicional, mas aberta à evolução, e que pode até juntar-se e conviver pacificamente com outras formas de expressão mais modernas, como o hip-hop. Uma jura que eu te levo à sacristia, ou foi Deus que foi servido? Dai-me numa sepultura. Trago um fado no meu canto à noite até ser dia. Pus-me na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt quando ouvi chamaram bicha, chamada artista. À primeira vista era fixe ter a Velha como o mundo, e como ele, em permanente renovação, a música continua a ser a melhor ilustração do caráter e dos costumes, das virtudes e dos defeitos das gentes que a praticam. Que melhor retrato se pode fazer de um país que um retrato musical? Meu rapazinho, sou tão má pra ti. Aqui pra vocês, aqui pra vocês, aqui pra vocês, aqui pra vocês, O homem dos 7 instrumentos. uma cantiga. Eu faço a música que eu quiser, na versão que eu quiser. Qual é a tua? Oh, O meu português não é correto, sou mais poeta que você. Chama-me 7 ondas das águas.